Estamos de volta, são exatamente 6 horas e 51 minutos. Eu quero saber qual o seu problema aí do outro lado. Os nossos canais de denúncia, 799-9652-0105. Sempre tem um produtor, uma produtora atenta a você. Manda o maior número de informação, pode ser o que for relacionado à insegurança, infraestrutura, problema de saúde. A gente quer saber o que está se passando por aí. Quer falar diretamente comigo? Meu Instagram é o Mari Maricena. Bota o número de contato. Aqui é uma emissora de TV, né, gente? Precisamos de imagem. Se não tiver imagem, a gente precisa de documento, precisa de alguém que fale, precisa de alguém que dê a entrevista. Então, manda pra gente, para facilitar o nosso trabalho, o maior número de informações. A informação agora é ao vivo, porque o incêndio em uma vegetação atinge um terreno baldio no bairro Suíça, aqui na nossa capital, Aracaju. Ícaro Novaes, com os detalhes ao vivo agora. Olha, Mariana, isso aconteceu na manhã desta quinta-feira no bairro Suíça, especialmente ali no terreno que fica na Avenida José Calombi, próximo à Vila Militar, próximo a um hospital que tem ali na região do bairro Suíça. Pela manhã, os moradores perceberam uma fumaça densa, de cor branca, né? Uma fumaça que atingiu a vegetação desse terreno baldio e que infestou praticamente todas as residências que ficam ali no entorno, inclusive o hospital. Teve dificuldades aí de operar alguns setores por causa do acesso dessa fumaça. A gente sabe que é uma fumaça que incomoda bastante, a inalação dela, inclusive, gera uma preocupação aí respiratória para quem está nas redondezas. Todo mundo ali na residência, na região, tentou fechar as portas, mas é de fato uma situação que foi sufocante para quem esteve ali próximo daquela região. Só para ter uma ideia da dimensão desse incêndio nessa vegetação, foram deslocados 5 viaturas do Corpo de Bombeiros para conter essas chamas, que foram chamas que atingiram uma altura considerável e estava preocupando quem estava ali naquela região, nas redondezas. O que chama atenção nesse caso, Mariana, é porque é um terreno baldio e, como a gente já falou em outras ocasiões aqui, o proprietário de um terreno que ele está sem uso, que está sem edificação e que a vegetação está crescendo, ele precisa ter responsabilidade com esse tipo de área. Por quê? Estamos em um período de calor excessivo, um período de verão e que aumentam os números de queimadas em área de vegetação nesse período de ano. É sempre um alerta que o Corpo de Bombeiros faz e, portanto, a pessoa que tem um terreno precisa necessariamente, sobretudo nessa época, com um cuidado maior, estar aparando essa vegetação que ela vai crescendo constantemente. Precisa ter o cuidado, inclusive, com o cercamento dessa área e um monitoramento constante, para que não só essa vegetação represente um risco de incêndio, como a gente viu o registro dessa quinta-feira, mas também para outras finalidades, para que não seja um espaço, por exemplo, um terreno utilizado para a área de uso de drogas, para a área que possa ser utilizada para crimes ou inclusive de uma ocupação irregular ou de um perigo para a residência. Nesse caso, a gente está falando de um incêndio que tomou proporções aí assustadoras para quem estava na região. Felizmente, nesta quinta-feira não houve registro de feridos, enquanto as viaturas do Corpo de Bombeiro elas estavam lá. As pessoas que estavam assustadas foram orientadas pelos militares para que ficassem dentro das suas casas com tudo fechado e utilizasse a ventilação que pudesse dentro de casa para não precisar abrir as janelas e inalar aquela fumaça, e que assim que fosse concluído o trabalho do Corpo de Bombeiros, essa fumaça aos poucos ela seria dissipada, para que aí as pessoas pudessem de fato abrir as portas das suas casas, as residências, e pudessem voltar a respirar um ar mais limpo, né? Depois que essa fumaça fosse dissipada, o que só aconteceu ao longo da tarde para o início da noite dessa quinta-feira. Então, portanto, foi uma quinta-feira de muitas dificuldades para quem mora nessa região do bairro Suíça. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações concretas do que provocou esse incêndio, mas uma das principais suspeitas, de fato, é o calor excessivo e até aquela preocupação que se tem sempre com quem joga bituca de cigarro em área de vegetação, sobretudo nesse período mais quente, porque a vegetação mais seca ela é propensa a esse tipo de queimadas que, como a gente destacou aqui, atrapalha bastante quem está nessa redondeza. Então, só ratificando, todo mundo, ninguém ficou ferido na região. O trabalho que foi concluído pelo Corpo de Bombeiros com o auxílio dessas 5 viaturas e uma área que segue em monitoramento para que essas chamas não voltem a aparecer nesses próximos dias e não voltem a causar transtornos para os moradores ali do bairro Suíça. Mariana. Muito obrigada, viu, Ícaro, pelas informações.